Muito legal, pessoal. Nós estamos de volta e mandando ver aí nessa série, chegando praticamente à metade dela. Na verdade, eu estou destrinchando aqui, né? A gente está fazendo um resumo, né, sobre esse e-book que eu tenho sobre como as confissões impactam a sua vida. Você pode dar um download lá, mas eu estou fazendo uns comentários que são importantes sobre essa área, a área das declarações, a área onde a gente abre a boca para falar alguma coisa, né? Então eu venho falando várias coisas, nós vamos dar continuidade e hoje eu quero te dizer isso aí, ó, trazendo coisas à existência pela palavra. Isso é bíblico? Claro que é. Com a fundamentação de quê, pastor? Simplesmente porque eu desejo, eu quero? Não, com aquilo que já está escrito a respeito. A base da nossa fé é a palavra. Eu não posso dar declarações do que eu creio simplesmente porque eu creio. Você crê em quê? A sua crença está baseada na palavra? Então está tudo certo. Entende, gente? É assim que funciona, ok? Então veja, nós estamos vendo que Deus opera com o princípio da fé. Falamos isso no vídeo anterior. Ele fala como se já fosse, pois a sua palavra faz existir o que ainda não existe. Nós vimos isso. E eu quero te mostrar uma passagem interessante de Romanos, lá no capítulo 4, no verso 17, como está escrito, eu o constituí, falando sobre Abraão. Quando chegou para ele, já mandou logo dizendo assim, eu o constituí por pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então, quando Deus dá um nome depois a Abraão, né, antes o nome dele era Abrão, aí ele passou a se tornar Abraão, quando Deus declara o teu nome é Abraão, nesse nome está escrito pai de muitas nações, mas ele não tinha nenhum filho, gente. É legal como é que Deus constitui antes das coisas se tornarem realidade, vamos dizer. E esse é um conceito importante. Veja, Abraão, né, antes seu nome era Abrão, e a sua esposa queriam muito ter um filho, mas Sara era estéril. E ambos já tinham idade avançada. No entanto, Deus conhecia o coração deles e tinha um propósito na vida dessa família, para abençoar as próximas gerações. Vamos lá? Em determinado momento, Abrão teve o seu nome mudado por Deus por Abraão. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 17, no verso 5. O que significa pai de muitas nações. Então veja, Deus o chamou de pai de muitas nações antes mesmo de sua esposa estar grávida, contrariando o que o seu corpo físico dizia. Então, gente, veja, por que Deus fez questão de registrar essa mudança de nome na Bíblia? A mudança de Abrão para Abraão. Porque este é um dos princípios da fé, que usa as palavras em favor de um milagre. Você entendeu isso? Super importante. É por esse mesmo princípio que ele nos ensina a viver, a mim e a você, seguindo o seu exemplo desde a criação do mundo. A dar declarações daquilo que já nos pertence em Cristo Jesus, por exemplo. Palavras de fé são aquelas que carregam uma convicção de que se realizará o que se fala. Guarda isso. Ok? Essas são palavras de fé. Tudo baseado, como eu disse, na palavra de Deus, claro. Ou seja, palavras de fé são palavras que produzem. E por último, eu quero te falar isso. Você já parou para pensar que o mundo não produz transformação? Não produz. Ele não é capaz de mudar situações, mas apenas opera dentro de um processo natural de acontecimentos declarados. Está ruim, está difícil, nada muda, está ficando pior. E cada vez que eu dou eu reafirmo o que eu estou vendo, o que está acontecendo, eu mantenho aquilo como está. É super importante entender isso. Daí então eu estou vivendo uma situação contrária à minha vida, ao propósito de Deus, eu vou declarar o que Deus tem dito a respeito da minha vida e sobre o propósito dele, de maneira contínua. Independente se eu estou ameaçado por uma outra situação, por uma situação meramente natural, que contraria a verdade. Está pegando isso, gente? É o seguinte, eu não vou declarar o que eu sinto, eu não vou declarar o que eu vejo, eu vou declarar o que está escrito. Está escrito, a fé é a declaração daquilo que você crê, da verdade que Deus empenhou comigo.
empenhou com você. Tá certo? 2 Coríntios 5,7 diz lá, a fé, falando sobre nós cremos, nós não vemos. É simplesmente isso, eu creio, eu não sinto. Eu quero ler com você porque é tão simples e tão básica. Veja o que está escrito aí. Olha, 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, o que sentimos. Andamos por aquilo que cremos da verdade sendo declarados sobre as situações que nós vivemos, para que haja transformação, para que haja mudança. Lembra que eu falei? Não haverá transformação declarando simplesmente está ruim, está difícil. Mas quando eu dou a declaração da palavra sobre aquilo que está difícil, tudo posso naquele que me fortalece. Olha que legal. Beleza? Não, essa situação vai mudar, porque Deus prometeu isso e aquilo outro, e eu declaro a vitória de Deus sobre essa situação. Eu declaro a manifestação de Deus trazendo à realidade a sua palavra sobre isso. Beleza, agora você está entendendo o que é declarar. Declaração por fé. Agora você está entendendo, você está colocando a verdade para funcionar sobre aquela situação e você verá a transformação. Então, somente a verdadeira fé é capaz de criar verdadeiramente. Ela chama à existência as coisas que não existem. Legal? É isso aí. Dá um like no nosso vídeo de hoje, por favor, e faz um comentário aí com alguém, né? Compartilha esse link com os amigos e pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.